Ponto de pivô ou pivot point. Se você quer um vídeo simples e surpreendente, está no vídeo certo e eu vou te provar isso. O ponto de pivô nos serve como orientação, e como sempre digo, o preço não se trata de pontos exatos, e sim de zonas, e é justamente a função desse indicador. Ele é um indicador que tem uma boa taxa de aceito, pois inúmeros trades, inclusive instituições, usam como referência as zonas de suporte e de resistência, sendo assim gerando um volume absurdo de negociação. Então estes pontos são decisivos para você saber se irá continuar a tendência ou uma possível reversão dela. O ponto de pivô é amplo, já que nele podemos determinar pontos de entrada, pontos de saída, zonas de briga e as famosas traps. E tudo isso usando somente o indicador, sem você precisar traçar absolutamente nada. Eu sou o André e sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal, Papo Trader. Fala galera, bem-vindos a mais um vídeo. E é um prazer imenso ter vocês aqui. Como todos os vídeos, vamos para os detalhes de grande importância, onde vamos mostrar os pontos relevantes na parte teórica e muito mais detalhes na parte prática. Então a informação do início ao fim e tudo sem gerar excesso, por isso é separado por partes e passo a passo. Então bora para a parte teórica com alguns detalhes e depois bora para a parte prática adicionando outros pontos relevantes desse indicador. O ponto de pivô é a nossa linha amarela e serve como nossa referência. As nossas linhas vermelhas nos mostram nossas zonas de resistência e as nossas linhas verdes as nossas zonas de suporte. Mas isso, pessoal, não é regra. Então podemos utilizar essas três formas como ponto de entrada para também determinar possíveis alvos, além de ser utilizado como stop. Eu irei mostrar isso ao decorrer do vídeo. Sendo assim, teremos uma visão de possíveis pontos de decisão. Sua leitura é de forma simples, porém tem inúmeras formas diferentes de se utilizar. E eu irei mostrar isto ao decorrer do vídeo. Agora se liga nesses detalhes na ponta compradora. Repare com o gráfico mais próximo que temos dois pontos importantes. Um que o preço rompeu o nosso ponto de pivô e o outro que o preço somente tocou e com isso fez o mercado ganhar força no movimento. E você já irá entender o porquê de um movimento ganhar força e o outro não. Eu vou dar detalhes sobre isso ao decorrer da parte prática para evitar esses rompimentos falsos. Mas o nosso ponto de entrada pode ser baseado neste movimento em que o preço ao tocar no nosso ponto de pivô, vemos de imediato um sinal de reversão. E é isso que utilizaremos para fazer a nossa entrada e a nossa referência de stop será abaixo do nosso padrão de reversão. Mas tem outros detalhes de como determinar o alvo que você verá agora na ponta vendedora. Eu quero que reparem nesses dois pontos do gráfico. No primeiro ponto, o preço tocou em nossa resistência e a partir desse momento nos deu um sinal de reversão. Sendo assim, podemos fazer a nossa venda. Um dos pontos-chave desse indicador é que o preço toca nele e nos dá um sinal de reversão ou de exaustão da tendência atual, faz com que este ponto determine a nossa entrada. Apesar de muitos investidores já abrirem sua ordem quando o preço se aproxima e é rejeitado, mas isso vale de trade para trade. Agora voltando na operação, o nosso alvo nessa operação será na sua extremidade inferior. E este é outro detalhe interessante, porque levando em consideração que são zonas de suporte e não pontos exatos, a partir do momento que surgir um sinal de reversão a favor da tendência oposta, colocaremos a nossa ordem em cima da sua máxima. Já que, como eu disse anteriormente, essas zonas próximas ao nosso suporte pode conter uma força forte compradora. E lembra que agora há pouco eu disse desse movimento que passou o nosso indicador, como no primeiro exemplo? Nele vemos uma possível mudança de tendência, e neste ponto que se deve ter atenção, pois o preço, se você reparar, não fechou abaixo do indicador. Sendo assim, não confirmou a reversão da tendência naquele momento. E é aí que entra as nossas traps, que é o que vou explicar no próximo vídeo. Como o canal pensa em você, trazendo conteúdo passo a passo de diferentes formas, não esqueça de deixar seu like, inscrição e ativar as notificações para acompanhar toda a série sobre os padrões de mercado e também a nossa série sobre o ponto de pivô. Agora, bora para a parte prática, mão no mouse e olho no gráfico. Fala galerinha, é um prazer imenso ter vocês aqui na parte prática e espero que tenham gostado do conteúdo anterior. Espero que tenha ajudado de alguma forma. E agora eu vou dar uma frisada em alguns pontos, alguns detalhes que a gente tem que prestar atenção, porque envolve a psicologia por trás do mercado. Vou dar um exemplo das diferentes formas de como funciona o indicador. Então vamos lá. Aqui eu vou fazer, pessoal, um exemplo de uma tendência de alta, tá? Então teremos alguns exemplos de uma tendência de alta. E eu vou fazer dois pontos aqui interessantes para vocês terem noção do que vai acontecer nos próximos vídeos. Então aqui temos uma tendência de alta e alguns sinais do preço voltando, que é uma tendência de alta, pessoal. Então a gente vai pegar o que? A reversão dela, ok? Então vamos lá, vamos para o que interessa. Pessoal, aquelas três linhas, como funciona a questão do point pivô? Ele funciona por, na verdade, três linhas acima, três linhas abaixo e uma central. Então teremos três extremidades, mostrando umas possíveis resistências e três extremidades mostrando o nosso possível suporte. Galera, o que acontece?
como em todo tipo de análise, a partir do momento, pessoal, que o preço ele rompe uma resistência, aquela resistência rompida ela se torna o quê? Suporte. Então, a partir desse momento que o preço rompeu a nossa resistência, ela vai virar suporte. E a nossa resistência nova será acima. E vai funcionar a mesma coisa para o point pivô. A partir do momento na tendência de queda, por exemplo, que o mercado aqui desceu, o preço segurou aqui, que tem uma possível onda de força compradora. Ele segura. E por se tratar de zonas, pessoal, ele não vai voltar nesses pontos exatos, obviamente. Ele pega aqui e neste ponto ele rompe, galerinha. Então o que acontece? A partir do momento que rompeu o nosso suporte, na hora que esse preço voltar, consideraremos que esse suporte, que era anteriormente, ele virou uma resistência. Então, pessoal, esse é o princípio básico do indicador. Então, por isso que eu falo que ele é bem amplo e bem completo. Dá para vocês fazerem vários tipos de entrada, simplesmente sem precisar traçar nada, somente utilizando ele. Agora vamos lá para a parte aqui do gráfico. O que acontece, pessoal? Vou mostrar dois exemplos aqui. Um exemplo que vamos falar sobre as traps e outro exemplo que eu vou falar da continuidade dessa tendência. Aqui vamos supor que de momento temos a nossa linha central, nosso point pivô da coloração amarela, e aqui temos as nossas resistências. Uma resistência aqui, outra resistência mais acima, tá bem? E outra ainda estará aonde? Mais acima desse movimento. Então, a partir da central, tem 3 acima e 3 abaixo. E teríamos os nossos suportes aqui traçados abaixo. Pessoal, um movimento que a gente vai ter que prestar atenção é quando acontecem as nossas traps, que são os famosos rompimentos falsos. Na hora que o preço ele vai abrir acima, nos dá um sinal de reversão, porém ele tem uma continuidade da tendência. E isso vocês vão ver bastante no vídeo, por isso que eu estou explicando agora. Isso vai ser passado no outro vídeo, que eu considero um dos melhores operacionais que tem. É você pegar a psicologia por trás do mercado, utilizando as traps e utilizando o point pivô. É simplesmente excepcional, porque você está utilizando totalmente psicologia por trás do mercado. Mas vamos lá agora para o ponto que vai ser focado neste vídeo, e obviamente vai ter mais detalhes ao decorrer do vídeo. Como eu citei na parte teórica, tem mais de um exemplo para se operar. Temos o nosso sinal de reversão. Quando ele toca, esse daqui é o básico de suporte e resistência, tá, pessoal? Nós determinaremos o nosso ponto de entrada. Porém, galerinha, neste mesmo ponto de mercado, pessoal, ele pode ocorrer uma acumulação do movimento, que eu também vou trazer no vídeo das traps, como evitar esse tipo de movimento, tá? Eu só tô passando porque, novamente, vocês vão ver bastante. Então, o básico aqui vai ser mostrado a partir do momento que o preço subiu, tocou em nossa resistência, determinaremos um sinal de reversão. E o nosso alvo, pessoal, eu vou passar novamente ao decorrer do vídeo. Então, nosso primeiro ponto-chave, galerinha, é prestar atenção nisso daqui, tá bem? Vai ter movimento sim que vai romper essas zonas e você vai aprender a operar. Vai ter movimentos que o mercado vai acumular nesse determinado ponto e também você vai aprender. E vai ter basicamente isso daqui que são os sinais de reversão que a gente vai possivelmente fazer uma entrada a partir de um ponto de sinal de reversão. O outro ponto importante, pessoal, como eu disse no vídeo, para vocês entenderem melhor, a explicação agora vai ser maior que a habitual dos vídeos que eu mostro explicando aqui, desenhando. O que acontece, pessoal, do preço buscar as linhas? Interprete como dois pontos aqui, como se fosse uma cama elástica, uma mola em cima e outra mola embaixo. Quando o preço se aproxima e ele pega, ele corrige, e ele não tocou nessa determinada região, pessoal, ele não tem aquela determinada força para descer. Não que ele não vá descer. Só que para a gente ter certeza e aumentar nossas probabilidades de acerto na operação, o ideal é que a gente espere esse preço tocar nessas extremidades. Então, o preço tocando nessas extremidades, como eu disse, funciona como uma mola. A chance dele corrigir até na extremidade inferior é muito maior. Este é um dos segredos. Porque muita gente, pessoal, vai vender sim. O preço começou a formar canaizinhos aqui, dá sinais de reversão próximo ao indicador, vai vender. Mas se você quiser aumentar a sua probabilidade de acerto, pessoal, eu oriento que esperem tocar no indicador, preço fechar abaixo do indicador. Porque também tem o nosso movimento onde o preço ele irá fechar acima do indicador, como explicado na parte teórica. O preço ele vem, rompeu o indicador, aí aqui dá um sinal de exaustão. E a pessoa vai chegar e vai tentar fazer a venda a partir do momento que romper essa mínima. Mas o preço, ele não rompeu o que, pessoal? Não rompeu o nosso indicador. E é aqui que entra a questão da trap que eu irei passar no outro vídeo. Que é onde o preço ele pega
e consegue dar continuidade na tendência após romper essa resistência. Fechado, galerinha? Então, basicamente, o que a gente tem que focar? Primeiro passo, identificar as nossas zonas de suporte e resistência, que o indicador vai fazer isso. Outro passo, aguardar o preço tocar nesse ponto. Como eu disse, aumenta mais sua probabilidade de acerto. Próximo passo, identificar o sinal de reversão, que eu vou mostrar os melhores sinais ao decorrer do vídeo. E o outro passo também é a gente determinar os nossos alvos. Fechado, pessoal? Então agora, mão no mouse e olho no gráfico e vamos colocar esse indicador aqui. Primeira coisa que teremos que fazer é o botão direito, inserir indicador, e aí aqui a gente tem pivô. Galerinha, na outra plataforma você vai clicar com o botão direito, inserir indicador, e ele vai estar em outros. Aí tem dois tipos de pontos de pivô, tá? É o primeiro point pivô só. Beleza? Então vamos lá. Aqui eu vou inserir o indicador acima do gráfico, tá bem, pessoal? Para ele nos dar nossas extremidades de suporte e resistência acima do gráfico. Então vamos lá, cliquei em cima do gráfico, inserir, ok. Agora, pessoal, vamos para a configuração do indicador. Eu vou fazer o quê? Vou dar 2 cliques e eu vou adicionar, deixa eu mudar o parâmetro para vocês, para ficar uma coisa melhor, uma experiência mais legal. E aqui eu vou adicionar 3 linhas. E você encontrar mais oportunidades no gráfico, na verdade. Vocês vão ver que ocorre rejeições quando o preço ele vai chegando próximo às nossas zonas de suporte e resistência. Ou eles viram, pessoal, zonas de briga. Então vocês podem ver. Como eu disse no exemplo na parte teórica, por que ele ganha volume, pessoal? Muitas pessoas pegam nesses pontos, nessas zonas de suporte e resistência, mesmo sem tocar, eles fazem a operação. Tem como operar sim, só que eu aconselho a simular com outro indicador, por exemplo, de volume, ou até um oscilador aí. Inclusive tem vídeos no canal que vai estar passando aí no CAD. Então, pessoal, qual é o ponto para a gente ter uma melhora na nossa performance desse indicador? E já vamos usar o exemplo de ontem, tá, galera? Iremos já utilizar o exemplo de ontem, que aconteceu ontem no mercado. Para vocês terem noção, o vídeo foi gravado aí, na verdade, em 3 dias. Esse indicador, ele é muito mais completo. Então, foi gravado em mais de uma parte ele. Então, vamos lá, pessoal. Simplesmente, vamos fazer da forma clássica. Esses são os pontos clássicos. O que está mostrando esse indicador, galerinha? Que esta zona é uma zona de resistência. Então, a partir do momento que o preço der um sinal de reversão, iremos buscar a nossa entrada. E eu vou te mostrar um detalhe neste outro momento que passou aqui do gráfico, que vocês vão entender como vocês podem evitar a questão dos stops, que tá bem interessante ali. Galera, nos deu o sinal de reversão, como eu já disse, tem um vídeo no canal também falando sobre sinais de reversão. Nosso ponto de entrada é na mínima, mas espera que tenha um detalhe bem interessante. Questão de risco ganho, você pode determinar o alvo aonde. Aqui, se a gente colocar a questão de 1 para 1 daria gain. O melhor é a gente colocar de 2 para 1. Como a gente está usando esse indicador, o ideal é colocarmos aonde? Na nossa parte inferior. Então a gente faria a entrada neste movimento aqui. Colocaria nosso stop, pessoal, totalmente stop técnico aqui. Aí você fala, não, eu queria colocar um stop financeiro porque eu tenho pouco capital. Então eu vou dar uma dica agora. Antes de você entrar na operação, isso daí deveria ser regra, tá, pessoal? Para você que opera no mercado. Antes de você entrar na operação, meça quantos pontos tem esse candle. Por exemplo, este, pessoal, tem cerca de 100 pontos. Então, se você tem um gerenciamento de risco que você pode perder até 150 pontos, este ponto é um ponto ideal. Se ocorresse um engolfo ou outro tipo de padrão maior que seu gerenciamento de risco, você não entraria na operação e simplesmente esperaria abrir um movimento como este, de 100 pontos. Agora você fala assim, ó, o meu gerenciamento de risco eu só posso perder 50 pontos agora, que com o contrato vai dar R$10, eu só posso perder isso daí. Então busque movimentos quando dê dojis, que aí você controla seu gerenciamento de risco. Mas isso deveria ser regra, tá? A gente está usando o stop técnico, mas também vamos falar um pouco de stop financeiro. Esse tem 100 pontos, R$20 com o contrato. Você utiliza as duas formas. Você faz a agregação de stop técnico com stop financeiro. Isso daí vai mudar muito a questão de você ver o mercado, de você operar e você ter um bom gerenciamento de risco. Porque muitas pessoas não calculam a perca. E aí na hora que o preço vai, leva embora. E às vezes você ganha 3, 4 dias seguidos e você devolve em um dia. E desculpa, isso não é trader. Então vamos lá, pessoal. Aqui, galerinha, a gente calculou stop. Nosso risco retorno aqui, ó, tá dando de 100 pontos. Mas nossa projeção de risco é de 852. Tá bem? Como trabalhar a questão do stop na hora que o preço foi a nosso favor? Um exemplo, fizemos a nossa entrada aqui. A partir do momento que fizemos a nossa entrada aqui, na hora que a gente vê que está surgindo sinais de reversão, a gente já faz o quê? Um trailing stop, tá? Vai trabalhando em cima de máximas. Pegaria aqui, tá bem? Fizemos a nossa entrada, o preço foi andando e a gente colocaria
uma ordem aqui acima e pegaria aqui. Isso daí é questão de proteção de capital, tá, pessoal? Independente, você fez uma excelente operação porque teu alvo, na melhor das probabilidades, seria de 800 pontos, com um stop de 100. Então, perfeito. Agora, pessoal, como eu disse, aqui é simples. O melhor é sempre esperar o toque do indicador, pessoal. Como eu disse ao decorrer do vídeo, ele funciona como uma cama elástica. Tocou é onde tem mais força, onde pelo menos o indicador indica que tem mais força, tá bem? Então, espere o toque. Este é um dos segredos. Agora vamos para essa parte totalmente interessante que é daqui do lado. Já vou explicar um dos motivos que você consegue evitar o stop. Simplesmente, na hora que o preço... Deixa eu dar até um zoomzinho aqui para ficar mais legal a experiência para vocês. Aqui, pessoal, este ponto foi totalmente diferente desse. Então, aqui nessa projeção, a gente não entraria. E tem um simples detalhe que a gente não faria essa operação. Porque a pessoa pensa, eu vou entrar aqui e vou puxar o preço para cá. Se me estopar vai ser pouco, bem, 127 pontos. Pessoal, o que acontece para você aumentar sua porcentagem de acerto? O preço tocar. O outro ponto que eu já vou falar, já vou adiantar para vocês, para evitar essa questão de você entrar em posições que não valerá a pena, tem a probabilidade de dar mais errado do que certo, foi simplesmente o que eu expliquei na parte teórica e expliquei na parte do desenho no começo do vídeo. Pessoal, ficou um vídeo mais longo, mas eu juro, não foi para encher linguiça, tá, galera? É que tem vários detalhes, esse indicador é muito completo. Então, se você já pulou para uma parte dessas aqui, aconselho que assista as partes anteriores, porque sim, ficou um negócio mais longo. Então, você já iria entender a questão da acumulação, um pouquinho a questão de traps, para evitar esses rompimentos, teria entendido o padrão que a gente já está explicando agora, e teria entendido também porque aqui você entrasse nesse rompimento de mínima a partir do sinal de reversão, deu errado. Então, se você já pulou o vídeo aqui, aconselho que assista as outras partes, apesar de eu frisar aqui agora. Pessoal, este detalhe é muito importante. Porque, com certeza, quem já assistiu a outra parte já sabe. Mas simplesmente, pessoal, se você entra neste rompimento de mínima, você tomaria stop por quê? O fechamento deste candle foi acima do indicador. Esse simples detalhe pode te livrar de percas. O fechamento desse candle, galerinha, foi acima do indicador. Então, não tem motivos para eu entrar agora. Por ele ser o indicador completo, ele também é complexo, por ter muitos detalhes. Só que vamos para essa parte passo a passo, como todos os vídeos. Pessoal, só dar um spoiler aqui, que este é o melhor operacional que você pode se utilizar quando se trata de point pivô. Isso daqui a gente utilizará as traps. E vocês vão entender ao decorrer, já fiz um vídeo sobre traps, mas simplesmente isso daqui a gente fica maravilhado quando vê. A gente vai usar o que no próximo vídeo? A força do oponente. Quem achou que aqui era um sinalzinho de reversão por ele ter fechado abaixo, iremos utilizar totalmente a força do oponente a nosso favor. E aí, pegando uma grande operação. Então, pessoal, isso daqui é sensacional. Agora, vamos para um ponto de compra. A gente estava num ponto de venda. Simplesmente, pessoal, chegou na nossa extremidade. Olha aqui atrás, se vocês separarem, bastante sinais de reversão, porém fechamento do dia. O preço ele passou, voltou, e aí ele deu o candle. Este candle positivo, o pessoal fechou aonde? Este candle positivo fechou acima do nosso indicador. Então, clicarei nele. Aqui está a projeção de 1 para 1, tá bem, galera? Foi a nosso favor. Então, ele é totalmente simples assim. Como eu disse, tem vários tipos de rompimentos falsos. Por isso aquela parte que eu fiz desenhando, para vocês não se perderem. Igual esse tipo de mercado aqui, que eu vou explicar no decorrer da série. O preço poderia ter voltado, porque ele está simplesmente consolidando. Então, pessoal, só recapitulando aqui. Tive um corte aí no vídeo, desculpa, tá, galera? Preço tocou no indicador, preço subiu, tocou no indicador para o nosso ponto de venda. Entrada aqui, stop acima deste ponto. Este ponto, pessoal, é até interessante. Por quê? O que a gente tem de proteção? O nosso point pivô a gente tem de proteção e também o nosso stop ficaria acima do candle. Este ponto é aquele negócio que a gente fala de casal perfeito, porque ele já chegou próximo, ele basicamente tocou no indicador. Então a gente tem essas duas propensões aí. O ideal, quando tá poucos pontos assim, dá para se operar, mas o ideal é o preço tocar. Então, faríamos o nosso ponto de entrada aqui. Nosso stop é acima com a proteção da máxima do candle que deu o sinal de reversão e ainda com a proteção do indicador. E aqui, pessoal, temos os movimentos de traps
Como eu disse que eu vou falar no decorrer dos outros vídeos, então não se esqueça de se inscrever, porque vai estar muito, muito interessante. É um prazer falar quando você vê um indicador de... Meu, só não vou falar a palavra aqui porque é o YouTube, né? Mas é imensamente incrível esse indicador. Então aqui também temos o movimento de traps, que eu vou fazer questão de passar para vocês. E aqui, se vocês separarem, pessoal, aconteceu a mesma coisa do outro exemplo. Esse preço se aproximou bem do indicador, então poderia pensar em uma possível venda, por causa que a nossa proteção ficaria acima da máxima e também ficaria acima do nosso point pivô. E esse preço, ele passou, ele deu um sinal de reversão, galera. E aqui ele pegou, rompeu sua mínima. Então, se você entra, você tomaria um stop. E agora eu vou dar esse exemplo para vocês. Se você ficou até aqui, sempre tem uma coisa boa no final. Olha, vocês estão vendo que esses movimentos, se você estivesse utilizando o indicador, vocês teriam noção básica que aqui seria um rompimento de topo. E agora, se vocês estivessem sem o indicador, tá? Deixa eu até limpar os estudos aqui. A pessoa ia se orientar que aqui seria um topo. E poderia ocorrer um rompimento falso. E aqui seria o topo maior. Então, ele poderia formar o nosso quê? Ombro, cabeça e ombro. Ele poderia ter subido, voltou, criado outra extremidade aqui, ter feito isso. Aí, formou o nosso famoso ombro, cabeça e ombro. Se ocorresse um rompimento desta base, aqui neste ponto, a pessoa estaria posicionada. Então, pessoal, este indicador foi um vídeo um pouco mais longo, por ele ser completo e ser um pouco complexo, tentando passar passo a passo para vocês. Então, pessoal, a gente agregando o indicador, simplesmente, deixa eu apagar os estudos novamente, simplesmente nossa visão muda. Então, por isso que é uma parte boa de você pegar e agregar o indicador, porque a gente já tem base de tudo. E como nesse exemplo, aqui poderia ser uma possível continuidade da tendência. Fechado, pessoal? O vídeo é esse. Espero ter ajudado de alguma forma. Se você ficou até aqui, eu fico muito, muito grato mesmo. Não esqueça de deixar seu like também, que nos ajuda muito e ajuda você também a YouTube te indicar mais vídeos e conteúdos como esses voltados para o mercado financeiro. Galerinha, obrigado por tudo. Bons estudos. Qualquer dúvida, deixe nos comentários. E fiquem com Deus, que é a base de tudo.